Boa tarde a todos e todas. Em meu nome, em nome do programa de pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, eu quero, antes de mais nada, agradecer pela presença virtual de vocês. Tivemos perto de 480 inscrições, já estamos chegando perto de 200 pessoas na sala. É um número incrível, que atesta não apenas a excelência do nosso palestrante, como também o vigor do pensamento intelectual e dos valores acadêmicos, nesse momento em que eles precisam, mais do que nunca, ser afirmados e defendidos. Então, a participação de vocês como membros discentes e docentes do programa de pós-graduação em instituições de ensino superior público e privado de todo o país, mesmo de fora, significa para nós um momento muito especial de união, de reafirmação de nossa missão como docentes, pesquisadores, estudantes, e de valorização dos espaços virtuais e presenciais de aprendizado, debate e reflexão crítica. Esse momento especial de união para nós, assim, do nosso programa, começou já na organização do evento, né? Convidamos o programa de pós-graduação em comunicação da INB Morumbi, através da professora Laura Canepa, uma querida amiga, e eu queria agradecer muito a Laura, né, a coordenadora do programa. Ela tornou possível essa parceria, ela cuidou de boa parte da infraestrutura que nesse momento nós estamos usando, e também agradeço aos meus queridos amigos, ex-alunos e agora professores da INB, que são a Thaís Saraiva Ramos e o Daniel Gâmbaro, que auxiliaram muitíssimo na organização, né, cuidaram de toda a comunicação visual do evento, que foi incrível, assim, adoramos os cartazes, e dessa logística de divulgação e inscrições. Também quero deixar aqui minha homenagem de nosso programa ao professor Arlindo Machado, um colega nosso, que ele faleceu em julho desse ano, e uma das grandes referências nacionais, né, na área de estudos audiovisuais. E, bom, é isso. Mais do que nunca, agradecer a todos e agradecer a chance da gente ter esse momento juntos, esse momento de aprendizado e de comunhão. E eu queria passar a palavra para a Laura, então. É uma alegria enorme, assim, eu estou acompanhando o chat aqui, ver tantas pessoas queridas, incríveis, a gente conseguindo se encontrar. Então, eu quero agradecer muitíssimo ao Edu Vicente, ao Programa de Meios e Processos Audiovisuais da ECA pela iniciativa e por terem nos procurado e confiado no PPG-Com da INB Morumbi para receber virtualmente, né, nesse nosso auditório virtual, o evento. Agradeço imensamente ao professor Renato, é uma honra imensa para nós, e isso pode ser atestado no número enorme de inscritos que não param de chegar. Então, em meu nome, em nome dos docentes e dos discentes do PPG-Com da INB Morumbi, eu agradeço muito, estou ansiosa para ouvir o professor Renato. Então, devolvo a palavra para o professor Eduardo, eu vou sair aqui, fechar meu microfone e a minha câmera, e fico disponível no chat para ouvir a nossa aula agora. Muito obrigada, e boa tarde a todos, vai ser uma tarde incrível para todos nós. Obrigado, Laura, e realmente eu nem tenho palavras para agradecer o Ortiz, né, por toda essa generosidade, toda essa disponibilidade que ele demonstra comigo, pelo menos desde o mestrado. E o Renato Ortiz, ele é professor titular da Unicamp, um dos mais importantes intelectuais da atualidade. Ele é referência para áreas de estudo como cultura brasileira, indústria cultural e mundialização da cultura, entre outras. Ele é graduado em Sociologia pela Universidade de Paris 8 e doutor em Sociologia e Antropologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, também de Paris. Ele foi professor visitante em diversas instituições internacionais, e seus livros mais recentes são Universalismo e Diversidade, de 2015, O Universo do Luxo, de 2019. Entre suas obras já clássicas, especialmente para as áreas de ciências sociais e comunicação, eu destacaria, entre outras, Cultura Brasileira e Identidade Nacional, de 85, Moderna Tradição Brasileira, de 88, e Mundialização e Cultura, de 94. Renato Ortiz é também músico e compositor, e seu álbum Paris, São Paulo, de 2018, está disponível no YouTube e no Spotify. Então, com vocês, e com meus agradecimentos muito especiais, Renato Ortiz. Também fecho meu microfone e a palavra agora é sua. Muito bem. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Programa de Meios e Processos Audiovisuais da USP e ao Pós-Graduação de Comunicação da INB Morumbi pelo convite. E também agradeço a presença do público, embora seja um público virtual, e eu não estou muito acostumado com isso. Eu fiquei surpreso com o número de pessoas
que pelo menos se inscreveram, não sei se ainda entrarão, nas salas, não se diz sala, né, agora, porque o tema é um tema mais abstrato. E, como diz o ditado, né, quando o milagre é muito, o santo desconfia. Então, eu me pergunto, realmente é uma coisa assim um pouco fora do comum. O que eu queria trabalhar hoje com vocês, na nossa conversa e na minha argumentação, é um tema específico sobre o trabalho intelectual. Esse é um dos temas que eu tenho tratado em escritos, em palestras, conferências, e que, em particular, eu gosto muito. Só que, evidentemente, dentro do momento que nós estamos vivendo, é um tema bastante abstrato, por isso que eu me surpreendi com o número de pessoas inscritas. Basicamente, o que eu quero fazer é o seguinte, é me guiar através de uma pergunta, e eu vou tentar falar, digamos assim, por volta de meia hora, talvez 40 minutos, no máximo. Estou tirando aqui o relógio para deixar do lado em cima aqui do computador, para eu acertar mais ou menos o tempo. A pergunta que vai me orientar, vai me nortear, é a seguinte: em que medida nós podemos aprender de maneira reflexiva o mundo que nos cerca? Basicamente, essa questão. Essa questão é uma questão ampla, ela é bem abstrata, e ela poderia ser resolvida, ou pelo menos trabalhada, de várias maneiras. Porém, a virtude que ela tem é que ela nos remete ao tema, justamente, que eu quero discutir a respeito do trabalho intelectual. Só que, do ponto de vista que eu vou abordar, eu vou me apoiar um pouco, digamos, nos fundamentos, no campo de onde eu venho. Ou seja, eu vou tentar olhar isso através das ciências sociais. São elas que vão me guiar um pouco nesse debate, embora eu creio que o debate será interessante para outras áreas, as mais diversas possíveis, desde história, filosofia, comunicação, e os mais diversos tipos de perspectivas acadêmicas ou reflexivas. Essa é uma ideia, portanto, como é que nós conseguimos fazer isso? Para isso, eu vou abordar algumas questões em relação ao trabalho intelectual, em relação à questão do idioma, em relação à escrita, e eu finalizo, então, a minha intervenção dentro deste quadro. Vamos lá. Primeiro, alguns esclarecimentos preliminares, que são importantes. Como dizia um autor, já hoje talvez não tão lido, Antônio Gramsci, ele dizia o seguinte: todos nós somos intelectuais. Com isso, eu quero dizer que todo ser humano possui a capacidade de reflexão, certo? No entanto, e aí que é importante sublinhar, essa questão é que, para as ciências sociais, é que a reflexão deve ser não só coerente, organizada, mas sistemática. Essa ideia de sistemático é importante. Ou seja, dito de uma outra maneira, além das teorias, conceitos, métodos que marcam as diversas disciplinas e áreas acadêmicas, é necessário uma certa disposição específica, um certo olhar que, na verdade, marca o trabalho intelectual. Para definir esse olhar, que não é fácil, eu vou utilizar uma ideia, é mais uma imagem, de um velho colega meu, um grande sociólogo brasileiro, que se chamava Otávio Ianni. Eu tenho a impressão que eu não sei, vocês eu conheço de nome, eu creio que o Eduardo deve ter sido aluno dele na época que frequentou o programa na Unicamp. Mas ele usava uma ideia muito interessante que ele chamava de atitude. Ou seja, é necessário uma certa atitude para desenvolver o pensamento e, de uma certa forma, escapar a um conjunto de injunções do mundo que nos cerca. Essa atitude seria uma disposição interna que permite, de forma sistemática, volto sistemática de novo, alimentar a dúvida. Ou seja, estabelecer uma relação de proximidade e distância em relação ao mundo que nos cerca. Essa é uma ideia importante e eu vou retomá-la várias vezes, inclusive quando eu for trabalhar
algumas das metáforas que eu vou utilizar para aprender esse trabalho intelectual. Certo? Portanto, a ideia é trabalhar não tanto os conceitos, mas olhar, essa atitude, como dizia o Yanni, que nos leva, digamos, a entender, ou pelo menos a abrir, digamos, uma fresta de compreensão em relação às coisas que nos cercam. Antes de desenvolver meus argumentos, eu vou fazer algumas afirmações. Essas afirmações, só a última que vai nos interessar mais para a minha exposição. Mas é importante que eu faça para deixar mais claro para vocês o horizonte um pouco do quadro que eu estou trabalhando. Vamos lá. As ciências sociais, eu não vou desenvolver as afirmações, certo? A menos que vocês se interessem e façam perguntas ou comentários. Mas, senão, eu escapo um pouco da rota que eu havia organizado da minha argumentação. As ciências sociais fazem parte de um tipo de saber que se consolida somente no final do século XIX. Nesse sentido, elas são fruto da modernidade. Essa é uma primeira afirmação. Segunda afirmação. Para se constituir em saber específico, é necessário que as ciências sociais conquistem uma autonomia própria, da mesma maneira que a literatura conquista, no século XIX, uma autonomia própria. Isso implica na criação de fronteiras, fronteiras que determinam um campo de saber em relação ou a outros campos de saber ou ao conjunto da sociedade como um todo. De outra maneira, não há conhecimento científico sem fronteiras. Terceiro ponto. Isso significa que as ciências sociais, assim como a literatura, elaboram um discurso de diferencialidade em relação a outros discursos. Ou seja, as ciências sociais não têm um monopólio da interpretação do mundo. Elas, na verdade, interpretam o mundo, e aí que se encontra o trabalho intelectual, mas isso é tensionado por um conjunto de outras afirmações, de outras interpretações. Por fim, a última afirmação, que essa eu vou trabalhar mais um pouquinho, que interessa a argumentação, é que, apesar de existirem fronteiras, as fronteiras das ciências sociais são porosas. Dito de outra maneira, a conquista da autonomia é sempre difícil e incompleta. Está claro? É um pouco sobre essa dificuldade e essa incompletude que eu vou trabalhar um pouco a respeito, digamos, do trabalho intelectual. Primeira coisa é que qualquer estudante de graduação na área de humanidades, mas mesmo também em qualquer outra disciplina e área acadêmica, aprende é que é importante se diferenciar do senso comum. Mas o que seria o senso comum? De uma maneira ampla, nós podemos dizer o seguinte: são explicações que não tomam a si mesmo como objeto de reflexão e de crítica. Elas constituem um saber mineralizado, ou seja, à prova de qualquer dúvida. Esse senso comum faz parte da nossa vida. Ele não é necessariamente negativo, certo? Porém, esse senso comum coloca um problema para o pensamento. É necessário, de alguma maneira, se distanciar desse senso comum, reconfigurando o idioma, o pensamento, dentro de um outro nível, um outro patamar. Uma afirmação simples de senso comum. O Brasil é um país sem racismo. São frases que nós escutamos em nossas famílias, muitas vezes, andando de táxi, um colega, uma pessoa ao lado, ou então, os pobres são preguiçosos. Se estudassem, não estariam nessa condição. Essas afirmações são pré-noções que são evidentes para as pessoas. E esse senso comum aparece uma espécie de saber mineralizado que, na verdade, ele é duro e, na verdade, ele não se coloca em crítica. Entretanto, e é isso que é mais importante, existe um senso comum que é também letrado. E aí as coisas se complicam mais.
porque esse senso comum letrado ele está na política, no mercado e na mídia, que são lugares aí letrados de elaboração de um discurso de interpretação do mundo, certo? Só um exemplo, que eu não sou de assistir muito televisão, mas durante a pandemia eu passei a assistir um pouquinho mais, só um pouquinho, é bom dizer, a Band News. A impressão que você tem é que a Band News é um universo. Eles estão falando do universal, mas na verdade é um mundinho que é provinciano. No entanto, ali se secreta um senso comum, que é um senso comum que quer explicar o mundo, mas que, na verdade, é apenas um ponto. Então, é importante entender isso, porque o senso comum se transformou, sobretudo no mundo contemporâneo, ele tem uma dimensão planetária. Nós vivemos um senso comum planetário. Um outro elemento que é importante para o pensamento é que existe também um mercado acadêmico no interior do qual se constrói um senso comum acadêmico. Então, algumas ideias, algumas noções, alguns conceitos, na verdade, eles vão se banalizando e perdem um pouco o seu potencial. Vamos usar só um exemplo que é interessante, que eu falei bastante no debate sobre a globalização. Nós vivemos um mundo sem fronteiras. Seria verdade? É claro que não. Não seria correto, melhor dizermos, o processo de globalização redefine as fronteiras antigas e cria fronteiras novas. Com isso, eu escapo da ideia, um senso comum mais refinado, o mundo sem fronteiras. Ou, para dar um exemplo bastante atual, um exemplo que é o caso nós falamos hoje de uma sociedade pós-pandêmica. Já vi isso em vários textos, em vários lugares. A pergunta é, será que é verdade? Será que, ao colocarmos a questão de pós, da mesma maneira que a discussão da pós-modernidade usava, tem um antes e um depois, será que isso, na verdade, aprende as contradições do mundo que nós estamos vivendo? Isso significa que um ponto fundamental para o trabalho intelectual é colocar a dúvida. E ao colocar a dúvida, não adianta ficar só nela. É necessário ir além dessa dúvida e construir alguma coisa que eu vou chamar de texto, depois, ou do objeto, mas que esse elemento tenha que ser sido aprendido fora de um senso comum. Não sei se está claro ou está muito abstrato para vocês. Como se tratava justamente de uma exposição que tem bastante pessoas e a conexão e não é presencial, eu procurei alguns exemplos. Eu vou apresentar, eu fiquei em dúvida se eu apresentava esse exemplo mesmo ou não, porque é um exemplo de um texto meu, mas ele não é um texto de ciências sociais. Mas eu queria que vocês entendessem, e espero que isso seja possível, não haja mal-entendido, que, na verdade, isso esclarece um pouco a noção de atitude. Há um tempo atrás, eu escrevi um pequeno texto, que é uma fábula, foi uma fábula que eu inventei, que se chama-se O Retrato de Dorian Gray. Vocês podem, se digitarem no Google, Renato Ortiz, Retrato Dorian Gray, vocês vão encontrar isso em alguns blogs disponíveis. O que me interessava? Me interessava, na verdade, vocês conhecem mais ou menos a ideia do retrato de Dorian Gray, certo? O personagem principal, na verdade, faz um conjunto de maldades, mas ele não envelhece. No entanto, o retrato dele, que está escondido no porão ou no sótão, ele, na verdade, vai se transfigurando com várias figuras. No final do livro, o que acontece é que o personagem, diante do seu próprio retrato, ele, na verdade, desaparece em função do tempo e das maldades que tinha cometido. Essa aqui é a ideia principal do livro. Eu peguei essa metáfora para trabalhar o quê? Eu queria falar do mal-estar que nós estamos vivendo na sociedade brasileira e mais geral ainda, em ponto até mais global, porém, sem utilizar a linguagem política. Ou seja, eu queria falar
do declínio, das dificuldades da democracia no país, particularmente no Brasil, e esse mal-estar que vem junto. Porém, eu não queria usar os termos reivindicação, não queria usar a luta de classes, não queria usar a hierarquia, não queria usar poder, enfim, eu queria tratar tudo isso de uma maneira que, na verdade, despertasse no leitor uma espécie de fagulha que olhasse as coisas de outra forma. Para isso, eu inventei uma fábula. Essa fábula chama-se O Retrato de Dorian Gray, que eu retirei do livro do Oscar Wilde. E, evidentemente, na minha fábula, quando você olha o retrato, tem que ler a fábula, evidentemente, o retrato e o personagem principal, no caso o Brasil, na verdade, coabitam entre si, o que é um horror. Vocês, se olharem o texto, gostar do texto ou não vão gostar do texto. Pode ser que ele seja interessante, pode ser que ele seja desinteressante. Porém, o que eu queria desse exemplo que vocês conseguissem reter é esta ideia seguinte. Ou seja, um autor quer falar de alguma coisa de uma forma diferente, com uma linguagem diferente, para que ele consiga expressar aquilo que todas as pessoas já estão falando de outra forma e que já se encontra, de uma certa forma, no senso comum. Está clara a ideia? Essa era a ideia. No contexto das ciências sociais, existem 3 metáforas que são interessantes em relação ao trabalho intelectual e que têm justamente a ver com essa questão da distância, da proximidade e que eu vou trabalhá-la rapidamente. A primeira é o estrangeiro, a segunda é a viagem e a terceira é o flaneur. As 2 primeiras são fáceis de entender. A segunda, o flaneur, necessita talvez situar um pouco melhor esse personagem, porque ele é menos conhecido, é mais, digamos assim, um termo utilizado sobretudo na área de literatura e depois ele passa para a esfera, sobretudo, das ciências sociais, filosofia, etc. No caso do estrangeiro, o que nós temos? Temos alguém que é estrangeiro dentro de um determinado lugar. Pelo fato dele não pertencer àquele lugar, ele está no lugar, mas ele não faz parte do grupo maior que o engloba. Existe, portanto, uma espécie de contradição entre estar e fazer parte de todo um grupo. Essa condição de ser estrangeiro, muitos vão dizer em sociologia, outsider, permite potencialmente, mas não necessariamente, que eu enxergue a realidade na qual todos nós estamos inseridos de uma maneira privilegiada, de outra maneira. Ao passo que as outras pessoas que não são estrangeiras, são naturais, estão conformadas a um tipo de situação, o estrangeiro, justamente por vir de fora, é capaz de olhar aquilo de uma outra forma. Essa experiência, se vocês já viajaram para fora do Brasil, ou mesmo para fora das grandes cidades, a gente sempre tem o problema de tematizá-la de forma coerente e realmente ordenada. A segunda metáfora que é importante diz respeito à viagem. Os antropólogos gostam muito desta metáfora da viagem, porque a viagem pressupõe um lugar onde o viajante sai e ele vai para outro lugar e, às vezes, para outro lugar. Nesse sentido, ele se desenraiza do seu lugar de origem. E quando ele chega no lugar novo, ou nos lugares novos, ele, na verdade, ele permite de olhar não apenas aquele lugar onde ele está, mas a sua própria origem. Ou seja, contrariamente ao estrangeiro, o estrangeiro está numa posição estática. Existe a sociedade e ele faz parte dessa sociedade, mas ele está ali estaticamente como estrangeiro. Na viagem é o movimento que importa. Eu saio de um lugar, saio de outro lugar e depois ainda volta para o lugar de origem.
todo esse processo que os antropólogos valorizam muito, ele, na verdade, termina sendo uma espécie de estimulador do pensamento. A terceira metáfora tem a ver com flaneur. Aqui eu vou introduzir algumas questões só para esclarecer a noção de flaneur, porque talvez não seja todo mundo que conheça bem a noção. E não é bem uma noção, é uma figura que já não mais existe, que, na verdade, foi muito tematizada pelos literatos no século XIX, na cidade de Paris. Flaneur, como vocês sabem, no português existe o verbo flanar, que seria caminhar sem rumo, dentro da cidade. Isso pressupõe algumas coisas, pressupõe algumas transformações que existiram nesse século XIX e na cidade de Paris. Dito de outra forma, só tem flaneur na cidade de Paris para essa literatura do século XIX e os outros que depois se ocuparam dela. Paris é uma espécie de mundo em miniatura, e, trabalhando nesse mundo em miniatura, é possível entender, como falava Walter Benjamin, numa espécie de metáfora um pouco dessa modernidade emergente. Flaneur vai caminhar na rua. Significa, portanto, que houve uma transformação urbana nessa cidade que se chama Paris. Essa transformação urbana, feita por vários arquitetos, pela prefeitura, tem toda uma literatura sobre isso. É importante porque agora essa cidade já não é mais a mesma do que ela era no século anterior, no século XVIII. Nela agora é possível, existem transporte público, bondes puxados a cavalo, existe iluminação, não elétrica ainda, no início a gás, e as pessoas transitam pela cidade. Essa ideia de mobilidade, de trânsito, de circulação, de mercadorias, de objetos e agora de pessoas, ela é importante para a emergência dessa ideia do flaneur. O que faz o flaneur? Ele caminha pela cidade sem ter um objetivo fixo. Isso é importante. Importante por quê? Porque o ato do flaneur é visto como um ato gratuito. Vamos colocar entre aspas isso. Esse ato gratuito faz com que ele possa olhar a cidade e descrever a cidade. Portanto, em relação às outras duas metáforas, na verdade, elas pressupunham, primeiro, o estrangeiro, alguém que está num lugar, mas não faz parte desse lugar. Segundo, a viagem, que se você sai de um lugar e vai para um outro lugar diferente. Certo? Agora, no caso do flaneur, você, na verdade, está no mesmo lugar, você faz parte desta cidade, mas você consegue caminhar e descrever, ou seja, aprender essa cidade. Isso significa, portanto, que é necessário cultivar um distanciamento em relação a esta própria cidade ou sua condição de viver neste lugar. Essas três metáforas são interessantes. Por quê? Porque elas se ancoram na noção de espaço. E elas nos dizem o seguinte: como é possível escapar ao espaço que nos rodeia sem nunca ter saído do lugar? Ou seja, a atitude, a que eu estava falando anteriormente, ela tem a ver com isso. É uma forma de se sair das malhas do cotidiano, que estabelece um contraste entre a realidade que se impõe e a imaginação. Ou seja, a atitude se instaura, por exemplo, nesta fresta, que é um contraponto com o senso comum e as explicações dadas. Eu diria agora, se eu conseguir deixar claro o meu raciocínio, que o trabalho intelectual se situa nesta fresta. Está claro? Então você tem que, na verdade, criar a fresta, porque a fresta não existe. A gente tem que inventar a fresta. Isso quer ver? O segundo ponto em relação ao trabalho intelectual, e agora eu caminho um pouquinho mais, é o seguinte: o trabalho intelectual é um artesanato. E essa ideia não é minha, eu retomo de um sociólogo que escreveu um livro que é conhecido, não tanto o livro, mas o texto sobre o artesanato intelectual, que chamava-se, um sociólogo, Wright Mills. O livro chama-se A Imaginação Sociológica. O que eu quero dizer com isso? É que o objeto sociológico é um artefato
que é sempre construído. Ou seja, claro, segundo as regras do método do campo no qual você está inserido. Isso quer dizer que as ciências sociais não reproduzem o real, como uma fotografia. Trata-se de uma explicação que pertence ao domínio da interpretação. Ou seja, é preciso selecionar os elementos, descartar alguns em relação aos outros, e hierarquizar os temas. Isto é, você tem que tornar inteligível, através de um artifício, isso que nós chamamos de realidade. Eu tenho a impressão que essa é a maior dificuldade que qualquer estudante de pós-graduação em mestrado, doutorado tem. Que justamente você tem um conjunto de dados de pesquisa e na hora de construir o objeto, você não sabe o que fazer com os dados. Ou seja, porque não entra tudo dentro do objeto. Nesse sentido, o trabalho intelectual se realiza num objeto concreto. Eu vou enfatizar esse elemento do artesão e do concreto. Ou seja, não há uma oposição entre a parte intelectual e a prática. Ou seja, entre aquilo que é puramente abstração e aquilo que é prática. Ou seja, sem o objeto sociológico, que é concreto, não existe o pensamento sociológico. É importante ter isso. Agora eu posso dar um passo adiante. Eu diria o seguinte, que o objeto sociológico se realiza no texto. Não há ciências sociais sem o texto. Eu costumo dizer, inclusive, que esse processo de construção é difícil. Ou seja, não existem apenas as teorias, não existem apenas os conceitos e não existem apenas os métodos. Tudo isso deve existir e é necessário para a formação daqueles que trabalham num campo determinado. Porém, existe um passo final que só se completa no texto. Sem o texto, nós não somos nada. Eu costumo dizer que o texto ele é uma espécie de corte-costura. Nesse sentido, o trabalho intelectual tem até algo de feminino. Corte-costura é que é o seguinte, você faz uma pesquisa, você tem um conjunto de panos, um conjunto de linhas, e você tem que costurar isso. Normalmente nós dizemos em português que um pensamento, que um tecido ou uma roupa está desalinhavada. Nós poderíamos dizer também, quando construímos um objeto, que as ideias estão desalinhavadas. É, portanto, necessário costurar as ideias e nos panos. Primeiro você tem que cortar os panos em pedaços. Não dá para botar todos os panos juntos. Depois você tem que alinhavar os panos. E depois você tem que criar com linhas, com cores, com densidade, com a espessura da linha ou não, um quadro. Esse quadro é um objeto. Se você tem pouco trabalho, seu objeto vai ser em preto e branco. Não vai dizer muita coisa. Porém, se você tem vários fios e você tem vários panos, você tem que costurar isso dentro de algo que seja coerente. Embora não exista nenhuma regra específica que nos diga essas são as regras de se construir um texto. Na verdade, isso vem com a prática e da relação das perguntas que nós temos para construir esse texto. Se o objeto sociológico, eu já passo por um pouco para o final da minha apresentação, ele tem a ver com o texto, ele só se realiza no texto. Isso nos faz, na verdade, é necessário que nós tenhamos, na verdade, dois elementos importantes para a nossa reflexão. Uma é a língua e a outra é a escrita. Que essa é uma discussão muito rarefeita entre nós, nas áreas não apenas de ciências sociais, mas eu diria de humanidades em geral, na qual eu particularmente acho muito importante. Porque a reflexividade que eu estava colocando no início, em relação ao senso comum, ele é o ponto de partida para nós pensarmos as coisas. Porém, o texto é o ponto de chegada. E, nesse caso, essa reflexividade deve necessariamente se estender ao idioma e à escrita.
tão importante esse aspecto. Rapidamente, depois eu concluo, eu vou dizer o seguinte. Primeiro, em relação à língua. A língua pode ser vista como um corpo de prescrições e de hábito comum a todos aqueles que falam e aqueles, no caso nosso, que escrevem. Um semiólogo, não preciso citar o nome, diz de uma forma muito condensada, um semiólogo importante, que diz que a língua está aquém da literatura. Ou seja, o escritor é aquele que tem que tomar consciência que ele faz parte, e agora estou tomando o mundo dos escritores como uma referência para a minha reflexão. Pois bem, o escritor tem que tomar consciência da sua condição de que ele fala a língua, como todas as pessoas. Porém, isso não é suficiente. Como escritor, ele tem que ir além da língua. Ele não pode ficar aquém, senão ele está na fala de todo mundo. Ou seja, através de uma vontade individual, o escritor escapa das armadilhas da língua. Então, esse é um primeiro ponto. Tem um livro que particularmente eu gosto, e eu não sei se vocês conhecem, que chama, de um escritor que chamava-se Ítalo Calvino, já faleceu, que chama-se 6 Propostas para o Próximo Milênio. Próximo milênio, porque ele está escrevendo para o 2000 e tem uma série de ensaios. Dentro desse livro, existem 2 capítulos. Um é sobre a leveza e outro é sobre a exatidão. O que o Calvino está interessado em fazer? Ele está querendo, enquanto escritor, brigar contra o senso comum e aquilo que ele chama, num primeiro ensaio, o peso das palavras. Por isso que o ensaio chama-se leveza. O peso das palavras significa o seguinte: as palavras que nós utilizamos são palavras que têm um significado. Só que esse significado funciona como uma espécie de ganga. Eles grudam nas palavras e você não consegue escapar da cacofonia das palavras. No mundo que nós temos da mídia, política, o mercado, a universidade, as relações familiares, tudo isso, as palavras, ou seja, a língua, o idioma, ela atravessa todos esses lugares. Portanto, é necessário você, de uma certa forma, estabelecer uma espécie de filtragem, transformar o que era pesado em leve. E, ao fazer isso, você consegue escapar dessa ganga que puxa os termos para baixo. O outro ensaio, eu até vou ler aqui uma citação do ensaio, chama-se Exatidão. E Calvino faz isso de uma maneira muito interessante, e é muito bonita a passagem, eu vou ler. Ele vai dizer o seguinte: a precisão para os antigos egípcios era simbolizada por uma pluma, que servia de peso num dos pratos da balança em que se pesavam as almas. Essa pluma, levíssima, tinha o nome de Maat, deusa da balança. Isso significa o seguinte: não é suficiente retirar os pesos das palavras. É preciso ainda que elas sejam precisas, exatas. O que Calvino está falando para a literatura é algo análogo, o problema é análogo para os cientistas sociais. Porque os cientistas sociais não possuem o monopólio da definição do sentido das palavras. Mas eles são obrigados a escrever um texto leve no sentido de não pesado junto ao senso comum, e exato. Exato é, o termo tem que dizer exatamente aquilo que ele quer dizer. Com isso eu estou dizendo o seguinte, que é importante o método. Sem a pesquisa não se vai a lugar nenhum. Porém, depois, tudo isso tem que ser configurado dentro de um objeto que existe no texto. Por isso, o idioma, a língua, e a escrita são fundamentais. E é curioso porque nós não temos entre nós, aliás, isso é generalizado na área de humanidades, uma reflexão crítica sobre a escrita. A escrita para nós é um dado da natureza, como se nós nascêssemos escrevendo, o que não é verdadeiro.
Então, os impasses da escrita que os romancistas, sobretudo nas suas entrevistas, falam, ele é interessante você perceber que eles têm um problema e eles são obrigados a trabalhar esse problema. Vou finalizar eu estou vendo que está entrando um monte de perguntas aqui, vou finalizar a minha intervenção. Quando a gente fala sobre trabalho intelectual, tem uma pergunta que não tem resposta. E a pergunta é a seguinte: de onde vêm as ideias? Não há resposta para isso. Porém, é fundamental, porque sem as ideias nós não conseguimos falar nada de interessante. O que nós temos é a possibilidade de alimentar, desenvolver determinadas práticas que nos permitam, por exemplo, enxergar o mundo e colocar, digamos, perguntas e encaminhar essas perguntas para uma direção concreta, que seria, no caso, não só a reflexão, mas um próprio texto. Eu tenho tendência, como essa pergunta, só para dar uma ideia para vocês, o trabalho intelectual, ele pressupõe uma certa insatisfação com as explicações dadas. Uma ideia que me surge, digamos, são os filmes de um cineasta que hoje talvez é menos conhecido, evidentemente, pelas novas gerações, mas que chamava-se Luis Buñuel. O Buñuel vinha de uma geração que tinha participado do surrealismo e muitos dos seus filmes ele faz uma crítica à burguesia. Como é que, nos seus filmes, ele estabelece essa crítica? Ele faz através do jantar, geralmente. Tem uma mesa, e nessa mesa você tem os burgueses que estão comendo. Porém, o jantar nunca termina. Sempre que eles começam a comer, contudo, a mesa posta, talheres de prata, porcelana, taças de vinho. O que acontece? Acontece alguma coisa que, na verdade, não deixa a narrativa do jantar desenvolver-se. Eu acho que as ciências sociais, de alguma maneira, têm que estragar o jantar. É isso. Para fazer isso, as ideias vêm, elas aparecem se forem alimentadas. Eu tenho uma maneira de ver isso, que é muito pessoal, porque eu trabalhei sobre os cultos afro-brasileiros e, em particular, no candomblé, existe uma maneira de se falar dos mundos dos orixás, que é a seguinte: dar de comer a cabeça. Os orixás estão lá no além, e eles vão descer e vão possuir a cabeça do cavalo, que é o indivíduo aqui, ele entra pelo furinho lá de trás. E para fazer isso é necessário dar de comer a cabeça. No caso do candomblé, é literalmente isso: se coloca as comidas, banana, carne, tudo na cabeça, para o orixá descer, esse tipo de coisa. Claro que nós não vamos fazer isso em ciências sociais. Porém, metaforicamente, eu diria, é necessário para o trabalho intelectual dar de comer a cabeça. Sem isso, eu acho que as coisas ficam mais difíceis. A gente acaba, na verdade, reiterando aquilo que já foi dito. Muito obrigado. Termino por aqui.